Olá, está no ar o programa Sala de Visitas. E o Sala de Visitas hoje é muito especial, porque também é especial quem hoje está aqui nos nossos estúdios. Eu tenho a honra, o prazer de receber em nossos estúdios o professor, mestre, doutor João Corrêa de Freitas. Ele que estará aqui hoje passando momentos agradáveis, espero, conosco aqui, contando um pouco da sua trajetória de vida. E é mais importante a gente conhecer um pouco dessa pessoa fantástica, a gente aprendeu a admirar aqui na nossa organização, e por isso eu fiz questão de hoje trazê-lo aqui em nossos estúdios. Como vocês já sabem, o professor Dr. de Freitas estará com outros desafios na sua vida e, infelizmente, está nos deixando. E eu não podia me furtar essa oportunidade de trazê-lo aqui nos estúdios para a gente conhecê-lo um pouco melhor, saber de sua história, saber da sua família, da sua educação, da sua cultura toda essa experiência de vida, do educador, professor Dr. João Corrêa de Freitas. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, Peter. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria me permitir, então, antes de a gente entrar no nossa entrevista propriamente dito, falar um pouco da sua formação. Eu sei que é bem extensa, mas vale a pena. Quando a gente tem uma história de vida tão completa como o doutor João Corrêa de Freitas, vale a pena a gente se estender um pouquinho mais e falar sobre essa formação, sobre essa história. O professor doutor João Corrêa de Freitas, ele nasceu em Paranaguá, aqui no Paraná, em 23 de novembro de 1937, ele é casado, e eu quero falar então sobre essa formação acadêmica que ele tem como um legado de vida, uma história de vida. Em 1988 a 91, ele se formou em doutorado em Ciências Sociais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. De 78 a 79, ele recebeu diploma, aprofundi de Sociologia Política. Depois teve, da Universidade de Nanterre, na França, 5 disciplinas, 1 ano letivo. De 1968 a 1970, fez mestrado em Ciências Sociais e Políticas, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Já em 1967 a 68, fez a licenciatura em Ciências Sociais em Portugal. Depois, de 63 a 66, bacharelado em Sociologia Política e Administração Política na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além dessa formação, ele tem outros cursos. Vamos ver aqui. 1961, Administração Política, especialização, Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Em 1967, Sociologia e Política, também a nível de especialização, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Já em 1971, fez Planejamento Governamental a nível de especialização no Miniplan, no CEPLAN Brasília. Tem diversos estágios, entre eles Relações Internacionais no Fundo de Fomento de Exportação em Lisboa, em Portugal. Em 1982, Estrutura e Funcionamento Educacional na França, no Centro Internacional Études Pédagogiques, no CIEP de Sèvres, na França. Em 1982, visitas de estudos sobre educação na França, representando o MEC e o Brasil também. Visitas a universidades francesas durante um mês. Teve uma série de representações oficiais, entre elas, em 1966, foi membro da Comissão Mista Cultural Brasil-França, em representação do MEC, no Ministério da Educação e do Desporto. Em 1977, membro da Comissão Mista Cultural Brasil-Bélgica, também do MEC. Em 1977, membro da Comissão Mista Cultural Brasil-Inglaterra, também pelo MEC. E em 78, membro da Comissão Mista Cultural Brasil-Portugal. De 1972 a 1978, teve 25 missões internacionais representando o Brasil e o MEC. Alguns cargos que ocupou em 66 a 79 foi sociólogo da Secretaria de Obras do Paraná. Depois, já em 79 até 1985, ingressou como professor adjunto 4, concursado na Universidade do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Já de 1980 a 1983, foi assessor da Secretaria de Ensino Superior do MEC, em Brasília, no Distrito Federal.
Depois, já de 84 a 87, foi consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no CAPES FECUB, né? E em 1984, secretário executivo do programa CAPES FECUB, também em Brasil, França. Já em 1985, foi transferido para a Universidade Federal do Paraná, aqui no Paraná. E em 91 a 92, foi professor convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, em representação da Universidade Federal do Paraná. De 91 a 92, foi professor convidado da Universidade Internacional de Lisboa, em Portugal. Depois, também em 91 a 92, foi professor visitante da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em Portugal. Em 93, foi membro do Conselho Científico da Universidade Internacional de Lisboa, em Portugal. Em 95, vice-coordenador do mestrado em Sociologia das Organizações da UFPR. Algumas atividades. De 92 a 2000, foi professor e investigador do Instituto de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Vice-diretor do Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2000. Também em 2000, diretor acadêmico da Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba, e também o fundador do SENECT, a mantenedora da Facinter. Outras atividades desenvolvidas também em 91, membro da bancada de admissão de professor de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da UFPR. Em 92, membro da bancada de mestrado em Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa e Portugal. 93, conferencista da Comissão das Comunidades Europeias, Instituto Jean Monnet, na Lisboa, Portugal. Membro da bancada de defesa da dissertação de mestrado em Sociologia das Organizações da UFPR. Orientador de 8 monografias do curso de mestrado em Sociologia das Organizações da UFPR. Membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, Portugal, desde 1993. Em 91, foi orientador de tese de mestrado sobre ONGs no Brasil. Algumas publicações para a gente encerrar. Em 2007, prefácio do livro ONGs e Democracias, Metamorfoses de um Paradigma em Construção, do professor Daniel Sosek, publicado pela editora Juruá. 60 artigos de crítica social em jornais e revistas. Dissertação de mestrado, a comunidade Lusíada, também da UTL Portugal. Tese de doutorando, espaço de expressão cultural portuguesa, tá, da UTL, Universidade Tecnológica de Lisboa, em Portugal. Em 92, obra em Portugal, coordenação da publicação de 7 monografias sobre sociedade e cultura do Brasil, também pela Universidade Tecnológica de Portugal. Em 92, coordenação da obra Produções Culturais Luso-Brasileiras, Centro de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade Tecnológica de Lisboa, em 92. Assim, temos aqui uma ampla e longa história, até para mim falar aqui, um grande trabalho, uma grande história, e vale a pena a gente aqui agora, nesses momentos, conhecer um pouco de toda essa trajetória de vida. Professor Dr. João Corrêa de Freitas, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho. Ufa, é uma bela história, né? É bom a gente saber. Vale a pena a gente até ter todo esse espaço para a gente poder mostrar um pouco do que foi a sua trajetória de vida e o que está sendo, né? Nós queríamos conhecê-lo um pouquinho melhor sobre o seu início de vida. Como é que foi a sua educação, onde é que o senhor começou a sua formação, a sua família? Nos conte um pouquinho disso. Pois não, Peter, com muito prazer. O meu início de vida foi em Paranaguá, aqui no litoral do Paraná. O meu pai trabalhava na alfândega e a minha mãe era professora primária. Aliás, uma das primeiras normalistas que formou-se aqui no Instituto de Educação em Curitiba e foi estagiária em Paranaguá e por lá ficou. E lá casou-se e teve os filhos, e os meus pais lutaram muito porque era uma família relativamente pobre, para poder educar. Todos os filhos foram para a universidade. Quantos irmãos tem? Foram 6 irmãos. Todos fizeram curso superior. Então, esse meu início de vida em Paranaguá foi muito interessante, porque eu tinha um certo contato com alguns navios que entravam no Porto de Paranaguá e vinham de diversos países, e aquilo me aguçou muita curiosidade de um dia poder ir ver de onde vinham aqueles navios, né?
aprendi assim uma palavra em francês, uma em espanhol, uma em inglês, e isso então fez com que realmente um jovem de classe média baixa ou baixa despertasse aquele interesse pela vida que existia, pela língua, pela cultura de outros países. Foi assim que, logo que eu terminei o meu curso primário e secundário em Paranaguá, eu vim para Curitiba e entrei no Banco do Estado do Paraná. Foi o meu primeiro emprego, fiz um concurso, entrei no Banco do Estado do Paraná e comecei a estudar ali onde hoje é a FESP, que era parte da Universidade Católica. Fiz o curso de Sociologia, depois então eu concorri a uma bolsa de estudo para Portugal, fui fazer minha licenciatura, porque aqui se fazia bacharelato em Sociologia. A minha turma deve ter sido a penúltima turma, depois foi fechado o curso. Era na época militar, então os militares achavam que o sociólogo cutucava muito os problemas e o curso foi fechado. Era persona não grata para os militares. O sociólogo era tido como uma pessoa que escarafunchava os problemas do país, isso não era muito bom. Mas concorri a uma bolsa de estudo para Portugal, fui fazer a minha licenciatura. Posteriormente fiz o mestrado e fui para a França, fiz o curso de Diplôme d'études approfondies, que é o primeiro ano do doutoramento. Mas é interessante essa minha trajetória, porque em Portugal eu tive um professor que foi fundamental para a minha vida, o professor Adriano Moreira, um grande internacionalista, que me propôs que eu fosse estudar um pouco na Espanha com o Manuel Fraga Iribarne, que hoje é o governador da Galícia, porque ele me daria uma visão internacional do mundo. E assim foi. Eu fiquei na Complutense de Madrid durante 6 meses, e o professor Fraga Iribarne me disse por que eu não ia à França estudar com Raimundo Aron. E era realmente um dos papas da internacionalidade, da sociologia, da ciência política, e eu tive, então, na França, posteriormente, estudando com o professor Raimundo Aron, com o professor François Bourricou e com o professor Raimundo Boudon. 3 grandes homens, e ainda com a professora Annick Regel, que era a parte da visão comunista do mundo. Isso me deu uma formação muito interessante, muito boa, e depois que eu entrei na universidade como professor, antes eu passei pela Universidade do Rio Grande, onde eu prestei o meu concurso federal, entrei na Universidade do Rio Grande, e de lá eu fui para o MEC, em Brasília. O governador Ney Braga, ministro Ney Braga, me convidou, juntamente com o doutor Edson Machado, o doutor Euro Brandão, alguns paranaenses foram para lá, o Noel Samuels, o Roberto Linhares, e nós fomos então auxiliar o ministro Ney Braga a tocar a área de educação no Ministério. Aliás, uma das épocas mais profícuas do Ministério da Educação, posso-te dizer, época em que se fez o crédito educativo, o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação, segundo Plano Nacional de Pós-Graduação, terceiro Plano Nacional de Pós-Graduação, e quando então as universidades brasileiras tiveram um grande apoio, um grande impulso do antigo Departamento de Assuntos Universitários, que era o DAU, que hoje é SISU. Então, tudo isso, visitando universidades, conhecendo currículos, conhecendo reitores, deu uma bagagem muito interessante que, posteriormente, eu pude aplicar tanto como professor da Universidade Federal do Paraná durante muitos anos, muitas disciplinas, como quando eu aposentei da Universidade do Paraná, no ano de 1997, eu fui trabalhar, então, como professor no IBPEX, e com o professor Piccoli fundamos o SENECT, que é a mantenedora da Facinte. Como é que foi isso? Isso é bom, senhor, já que o senhor chegou nesse momento aqui. Hoje a gente está aqui nos estúdios do Grupo Uninter, vendo todo um trabalho que começou com um ciclo, né? O senhor como mentor também, junto com o professor Piccoli. Como é que foi essa história? Nos conta um pouquinho dela, é importante. O professor Piccoli tinha uma empresa que chamava-se Wilson Piccoli Assessoria. Era um assessoramento a faculdades, a universidades, para fazer curso de pós-graduação lato sensu. Curso de especialização lato sensu. E ele assistiu algumas aulas minhas, conversamos muito, e um dia ele disse: professor, vamos criar uma faculdade. Eu disse: professor Piccoli, realmente eu estou me aposentando para descansar. Estava com 60 anos. Estou me aposentando para descansar um pouco, já dei a minha parte. Não, professor, mas fica mais um pouco.
E aí eu disse, olha, eu fico realmente, se nós fizermos alguma coisa muito interessante, que seja diferente e que possa servir à sociedade, que possa melhorar o perfil profissional de alguns brasileiros que venham conosco estudar, algumas coisas assim muito interessantes que nós discutimos e resolvemos então, em 1997, criar o SENECT. Nós conseguimos então fazer os projetos e em 2000 o MEC autorizou o nosso primeiro curso de administração. Qual foi? Turismo primeiro e administração posteriormente, com várias ênfases. Daí para diante, Peter, se passaram 10 anos. Foram dezenas de cursos. Posteriormente tivemos os cursos à distância. Depois criamos a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia Internacional. Eu convidei o professor Oswaldo Nascimento, meu amigo e colega em Brasília, um homem que foi professor da FATEC do Rio de Janeiro, do CNPq, prestou consultoria à Unesco, é um indivíduo sempre voltado para a área tecnológica. E o professor Oswaldo veio, mudou-se para Curitiba e permanece aqui há 7 anos, né, colaborando conosco. E com isso, então, com esta pequena faculdade que nós criamos no ano de 2000, nós conseguimos uma proeza na área de educação como poucas universidades, não no Brasil, mas no mundo, conseguem chegar perto de 70, 80 mil alunos. Né? Então, isso dá uma satisfação muito grande, mas eu completei 70 anos, agora, no mês de novembro passado, e resolvi que estava na hora de eu poder também ficar um pouco com a minha família, com a minha esposa. Um pouco, né? Interessante, tem um caso, eu me casei em Portugal. Né? No período que eu estudava em Portugal, eu conheci a minha esposa, que era minha colega. E nós estudávamos juntos. Né? A dona Alda. A dona Alda. Alda. Estudávamos juntos e resolvemos casar e eu ia para a África, eu ia trabalhar em Angola, né, como sociólogo, na estrada de ferro de Benguela. Cheguei a ter o contrato assinado, etc., mas depois resolvemos vir para o Brasil. Eu agradeci muito a minha esposa, e ela é uma companheira fantástica. Nós vamos fazer agora, dia 21 de setembro, 39 anos de casado. 39 anos de casado. Uma vida. É um dia muito bonito, porque é o começo da primavera. E realmente é uma época muito bonita esta que eu estou deixando o grupo Uninter, estou deixando a Facinter, porque, conforme você pode verificar, é uma época em que as ruas de Curitiba estão floridas. Né? Os ipês amarelos estão recebendo a primavera que se prenuncia, que está chegando. Os jacintos estão perfumando as ruas, as glicênias, uma profusão de flores, não é? Os pássaros estão cantando, né? Estão enamorados, a sabiá começou a cantar. Então, tudo isso, quanto mais a gente pensa, mais é propício o momento para que eu possa realmente descansar, não propriamente descansar o cérebro, porque com tudo isso que a gente tem dentro da cabeça, nós não podemos descansar. Nós temos que dar continuidade, nós vamos continuar atendendo palestras pelo Brasil. Eu tenho feito palestras na América Latina, não é? Uma das línguas que eu gosto e domino bem é o espanhol e o francês, mas eu faço palestra em francês, em espanhol na Argentina, na Bolívia, no Uruguai. O professor René muitas vezes tem me acompanhado, o vereador Bernardo já me acompanhou, o Peru, fazer palestra. Então eu acho que essa atividade, escrever um pouco sobre educação, sobre a experiência, eu não vou deixar. Mas o dia a dia, o cotidiano, realmente eu estou deixando para apoiar a minha esposa. Por quê? Veja bem, Peter, a Alda, como eu disse, é uma companheira fantástica, ela deixou a sua família, deixou os seus irmãos, deixou o seu país, deixou a sua cultura para me acompanhar no Brasil. Ela era assistente social em Portugal, aqui ela fez o curso de sanitarismo, trabalhou na Secretaria de Saúde Pública durante muito tempo, trabalhou nas favelas de Curitiba, foi ameaçada de morte 2 vezes. Nossa. Por defender mulheres que apanhavam do marido ou dos maridos. Né? Foi à delegacia de polícia, deu parte, esses maridos ameaçaram, né? Mas mesmo assim ela foi muito determinada. Se aposentou
na Secretaria de Saúde do Paraná e fez um trabalho maravilhoso, magnífico. Então, eu acho que está na hora de eu também apoiá-la e é uma forma de eu agradecer de todo este sacrifício que ela teve de deixar a sua terra, deixar a sua cultura, deixar seus parentes, para vir para o Brasil ajudar a construir a sociedade. Quando nós chegamos em Curitiba, isso há 38 anos e meio atrás, Curitiba era muito diferente do que é hoje, né? Era uma cidade que tinha os bairros com muita carência, precisava de muita assistência, e ela trabalhou muito. Teve problemas de acidentou-se numa estrada, devido às más estradas que existiam na época. Deu uma parte da vida dela pelo Brasil. Adora o Brasil, não sai daqui de Curitiba para lugar nenhum do mundo, nem para Portugal. Fala para ir para Portugal, hoje ela não quer saber, a terra dela é essa aqui. Quando o time do Brasil joga, ela torce pelo Brasil, vibra, e isso me dá muito prazer, e eu tenho que fazer a companhia para a Alda, então, porque ela merece isso, viu, Peter? Então, o senhor está terminando eu diria uma etapa da sua vida, né, aqui no Grupo Educacional Uninter. Eu estive nesse evento emocionante de confraternização, né, da sua, vamos assim dizer, do término desse trabalho seu junto às organizações do Grupo Educacional Uninter, e eu tenho também lá, gravamos a mensagem do nosso diretor-presidente, professor Wilson Pickler. Vamos ver então a mensagem e o que ele fala da sua pessoa. Eu quero dizer que a sociedade que estabelecemos em 1997 com o professor de Freitas, ela foi muito acertada. Eu tinha várias opções de sócios para convidar para integrar a SENEP. Nós já tínhamos o IBPEX funcionando com o nome de Wilson Pickler Assessoria, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. E, obviamente, convidar uma pessoa para uma sociedade é de tão grande responsabilidade quanto um casamento ou coisa do gênero. Talvez até mais. Então, eu fiz uma reflexão muito grande e optei por convidar o professor de Freitas. E pesou bastante nessa decisão foi o histórico de honestidade, de correção, de sentimento de justiça que o professor apresentava, já exibia, todos nós conseguimos perceber isso nele. E, obviamente, também a experiência acadêmica, experiência internacional, experiência no Ministério da Educação, experiência na CAPES, um doutor com vivência na gestão dos processos acadêmicos. E eu quero dizer que essa decisão foi acertada e procurei, ao longo desses anos todos, preservar os princípios fundamentais em que nós discutimos para compor a sociedade. E eu fico feliz que, recentemente, nós elaboramos o documento, então, a pedido do professor, para a sua retirada. E eu percebi, naquela noite que trabalhamos, professor, que nós trabalhamos sobre o princípio da correção e da justiça e da honestidade. Então, é por isso que eu digo que não é um momento triste, porque nós estamos absolutamente harmonizados, a nossa amizade está fortalecida. O professor, inclusive, me convidou para jantar com a Susan na sua residência. Obviamente, aceito o honroso convite. E quero dizer que construímos esta maravilhosa instituição que hoje está prestando um belíssimo serviço à sociedade. Nós estamos em mais de 600 cidades brasileiras, temos 3 campos lotados em Curitiba, não tem nem espaço mais para pôr alunos. Inovamos, muitas vezes o pessoal pensa que a iniciativa privada não dá contribuição original, que a iniciativa privada apenas segue o que o modelo público, os federais fazem, mas eu posso dizer com tranquilidade que esta instituição inovou e apresentou caminhos ao país muito antes do sistema federal. Apresentou contribuição original para a solução de problemas sociais e contribuiu com o desenvolvimento, tem contribuído com o desenvolvimento desse país.
Então, é uma instituição como posso dizer, prestígio, é uma instituição, como posso dizer, uma instituição muito bem posicionada no contexto da educação superior deste país e nesse momento que nós estamos passando. Ela está em perfeita sintonia com as necessidades desse país e dessa sociedade. Isso construímos juntos, sempre o professor de Freitas sendo um moderador das minhas loucuras, né? Era o professor Pickler mais arrojado, sempre apostando em soluções não convencionais, e o professor de Freitas era o outro lado, moderador, mais conservador. Eu, grandão, com esse tamanho, o professor pequenininho, quer dizer, os opostos formam um certo equilíbrio nessa instituição e conseguimos, então, essas realizações. E eu quero aqui dizer que houve momentos de muita dificuldade nessa jornada. E desde lá do início, com o IBPEX, com a pós-graduação, tivemos que resolver problemas de entendimentos legais para poder atuar em todo o Brasil. E o professor de Freitas desempenhou um papel fundamental no início das atividades, sem o qual talvez nós não teríamos chegado aonde chegamos. Então, eu quero aqui apresentar, professor, meus agradecimentos em público e reconhecimento da importância do trabalho. Só eu sei, tem coisas que a gente, só o professor de Freitas e eu sabemos da importância, que a gente conta para as pessoas, elas não acreditam. De problemas, até de legislação, que tivemos que propor novos, como posso dizer, paradigmas para o governo, e finalmente o governo aceitou, e não foi bom só para nós, foi bom para todo o país, para todas as instituições que atuam nesse país, puderam usufruir de um novo paradigma para a pós-graduação lato sensu nesse país. Então, professor, eu tenho perfeita, como posso dizer, lucidez e discernimento e esclarecimento das coisas que fizemos juntos e quanto foi importante a sua contribuição. E é baseado nisso que eu sempre também, não só disso, mas do princípio nosso de honestidade, que eu sempre preservei a nossa relação boa e nos moldes que nós iniciamos. Eu posso dizer que não faltaram aí pessoas para me sugerir ideias não muito nobres, né? E eu repudiei todas, conservando a minha amizade, e digo para todos vocês que de todas as decisões que eu tomei, eu não me arrependo de nenhuma. Foi absolutamente correto eu ter preservado a minha relação com o professor de Freitas intacta, sem mudar as regras do jogo durante o jogo. Nós estabelecemos uma condição para trabalharmos, o professor aceitou, e eu aceitei, nós celebramos um contrato, e eu acho que isso é sagrado. As pessoas têm que honrar seus compromissos. E eu me sinto aqui tranquilo, professor, em dizer que ficou evidente nessas últimas semanas que nós honramos mutuamente os compromissos. O senhor prestou um grande trabalho, um grande serviço para esta comunidade, para o país, e no âmbito da sociedade também foi absolutamente correto. Eu estou muito grato. Muito obrigado. Bom, estamos de volta, então, depois de ouvir aí essas belas palavras do professor Pickler. O senhor deixou, de fato, foi uma sociedade gostosa, assim, eu diria, né? Porque uma sociedade é muito difícil, né? A minha mãe dizia que meia é só para os pés, né? Meia, no sentido de sociedade, é só para os pés, porque tem a mesma cabeça, né? É sempre muito difícil uma sociedade. Mas foi uma sociedade tranquila, exitosa, né? Exatamente. Veja bem, eu e o professor Pickler temos uma personalidade diferente, né? O professor Pickler é uma pessoa emotiva, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa inventiva, criadora e bastante impulsivo. Eu sou uma pessoa mais comedida, mais conservadora, e isso fez com que nós formássemos uma sociedade perfeitamente equilibrada, né? Todo equilíbrio é instável, como a gente sabe. Mas nós tivemos, então, uma trajetória muito boa, uma compreensão mútua. Quando o professor Pickler fazia as coisas que eu achava que estava muito arrojada, eu segurava as rédeas e ele realmente
me respeitava sempre, como nós respeitamos mutuamente, e aceitava as minhas ponderações. Com isso, nós mantivemos durante 10 anos esse equilíbrio que deu o que hoje nós conhecemos pelo Grupo Uninter, né? Com todos esses alunos, com todo esse corpo de dirigentes, porque não se faz uma instituição educacional, como é o caso da Facinter, Fatec, sem um corpo docente de qualidade. Nós temos aí vários problemas de crescimento, como é óbvio, mas em termos de aulas, em termos de conteúdo não há absolutamente o que reclamar. Nossos professores são muito bons, nós temos um número de doutores muito grande na instituição, um número de mestres, e bons currículos, né, sempre atualizados para as demandas do mercado atual, né, e estamos sempre em observação para modificar os perfis dos alunos que o mercado necessita. Então, isso tudo está muito ligado à atividade dos nossos coordenadores, dos assessores da diretoria da diretoria acadêmica, não é? Professor Márcio, professora Vilma, né? Eu não posso citar os coordenadores, que são muitos aqui, não me lembraria de todos, mas eu só posso dizer que sem eles, sem os professores, sem os coordenadores, sem o pessoal técnico, administrativo que nós temos, nós não teríamos conseguido chegar onde chegamos. Professor, eu queria entrar um pouco no mérito do nosso cenário de educação no país, né? Eu sei que o senhor, a história do Brasil nos últimos anos nessa parte de educação se confunde com a sua história, porque o senhor está sempre junto, foi do MEC, enfim, tem toda uma história que lhe dá hoje condições de fazer uma análise desse cenário de hoje. Eu queria fazer apenas uma consideração. A gente está percebendo hoje que a metodologia de educação à distância tem se firmado como uma grande solução para o problema da educação no país. Nós temos aí que 70% dos municípios não têm uma faculdade, temos aí 10 milhões de adultos no mercado de trabalho que precisam se formar e que são aqueles oriundos dos jovens, que 90% hoje não conseguem fazer o terceiro grau, enfim, temos um cenário crítico, eu diria até, no país. O senhor, como um idealizador do SENEC, depois Facinter, Fatec, percebeu essa oportunidade que nós tínhamos na parte de educação e aí ajudou a desenvolver essa metodologia de ensino, que eu sei que o senhor tem muito a ver com o crescimento, com a implantação e o convencimento ao MEC do uso dessa tecnologia. O MEC se surpreende hoje com os resultados efetivos de qualidade dos alunos de educação à distância. Nesse cenário, o que o senhor tem a comentar sobre educação presencial e educação à distância e qual é o futuro no nosso país e qual é a solução para esse problema de educação que nós temos? Bom, veja, Peter, na verdade seria pretensão minha se eu tivesse a solução. Tantas cabeças que estão aí envolvidas até hoje não conseguiram ter uma solução definitiva. Eu posso, do meu ângulo de visão, dizer mais ou menos o que eu acho da educação no Brasil. Com a minha experiência na Europa, com a minha experiência no MEC, com a minha experiência de educador, eu posso dizer o seguinte: está havendo no mundo uma grande revolução educacional. Uma grande revolução educacional mesmo. Se nós pegarmos o ensino presencial e o ensino à distância, são duas formas de pedagogia que, no fundo, a parte pedagógica pode ser até a mesma, em termos de conteúdo, curricular, etc. Mas a forma de transmitir o ensino é diferente. Então, vejamos essa revolução. A Europa, como você sabe, ela se transformou muito. Nós, hoje, percebemos que o mundo chegou à conclusão que não se pode mais viver com estados nacionais isolados, se correspondendo com todos os outros. Então, está havendo uma regionalização. A Europa, principalmente a Europa, que fez das comunidades europeias, a comunidade do carvão e do aço, a Euratom, a comunidade atômica, e a comunidade econômica europeia, ela chegou a uma União Europeia. É uma região que realmente está mudando o perfil do direito internacional, das relações internacionais, da política internacional. Ou seja, a Europa está se constituindo num bloco cada vez mais
mais aprofundado e cada vez mais extenso, né? E ela reparou que era preciso fazer uma revolução na área do ensino. Então criou-se na Europa o que chama-se o processo de Bolonha. O processo de Bolonha foi uma percepção europeia de que o ensino clássico estava muito demorado. Um ensino que leva 4, 5, 6 anos, ele fatalmente vai se defasar. Fatalmente há um processo de obsolescência deste ensino devido às novas tecnologias que fazem com que o acesso ao conhecimento seja muito grande. Sem dúvida. Né? Então, o que a Europa está fazendo? Eles estão reduzindo os cursos de graduação, não todos, mas alguns cursos de graduação que têm mais... Grande maioria, né? Exato. Para 3 anos. Para 3 anos. E, posteriormente a isso, tem, então, um segundo ciclo, que é o mestrado, e depois o terceiro é o doutorado. Mas o que acontece é que o mercado está exigindo muito imediatamente a formação acelerada dos jovens e das jovens. Não é? E com isso, então, aqui no Brasil, nós já na época em que nós estávamos no MEC, com o professor Edson Machado, com o Ney Braga, nós nos apercebemos de que o mercado ia modificar e que estava exigindo um profissional que tivesse uma formação mais acelerada. Foi aí que, na época, nós criamos os cursos de curta duração, que hoje são os cursos tecnológicos que estão atendendo o mercado. Os primeiros cursos que nós criamos, é interessante lembrar isso, foi cana-de-açúcar em Pernambuco, couros e curtume no Rio Grande do Sul. Foram praticamente... segmentados, né? Porque não existia uma profissão para que fizesse o processamento do couro e do curtume. Que não era o engenheiro, não era o veterinário. Era uma profissão que não existia. Né? E não precisava ser uma profissão que tivesse uma musculação muito grande em termos de conteúdo curricular e de aprofundamento, mas que fosse um profissional que se formasse rapidamente e fosse para o mercado. Né? E isso foi feito no Rio Grande do Sul, couros e curtume, foi feito em Pernambuco, cana-de-açúcar. Né? Depois, então, proliferaram-se outros cursos e hoje nós temos aí uma gama muito grande. Existe até um catálogo dos diversos cursos tecnológicos. Mas é muito interessante porque nesses cursos tecnológicos, nós começamos em Brasília com o professor Rui Vieira, um grande engenheiro, um grande homem, o professor Edson Machado, idealizador, o professor Oswaldo Nascimento participou, o professor João Augusto, que hoje mora em Curitiba, esteve aqui no Cefet fazendo o curso de tecnologia educacional, mestrado, foi ele que iniciou. Muitos outros que a gente vai perdendo o nome devido ao tempo, mas os cursos tecnológicos hoje são realmente uma realidade. São cursos curtos, mais ou menos o mesmo pensamento que foi tido na Europa com o processo de Bolonha, houve uma redução. E o que é que acontece? Os cursos de especialização, lato sensu, fazem a parte de educação continuada, né? Fazem as partes de reciclagem desses profissionais. Está dando certo, está muito interessante. Agora, o que é que acontece? A graduação, de certa forma, aqui no Brasil, ela teve um certo estremecimento pelo surgimento dos cursos tecnológicos. Porque, ao passo que num curso de graduação, um professor dá aula para 30 alunos, para 40 alunos, num curso de tecnologia, num curso à distância, dá aula para 10 mil alunos. Né? Isto faz com que não haja necessidade de uma estrutura muito grande e um professor dá aula para um número imenso de alunos. Veja bem, Pedro. Uma escala. Exatamente. Foi uma escala. Quando nós poderíamos supor, por exemplo, que um profissional, um cientista, né, pudesse chegar nas barrancas do Rio Amazonas, em tabas indígenas em Roraima. Né? Hoje é uma realidade isso. Quer dizer, um professor que nós podemos trazer da Europa, ou um professor nacional de São Paulo, Rio de Janeiro, ele pode vir aos nossos estúdios e daqui ele fala para o Rio Grande do Sul e fala, ao mesmo tempo, para Roraima, para Rondônia, para o Amazonas, através do satélite. Então, essa parafernália toda que surgiu, tecnotrônica, veio possibilitar que nós víssemos o que está acontecendo na União Soviética neste momento, que estão jogando futebol no Peru, que estão, afinal de contas, lançando um foguete dos Estados Unidos para o espaço, que esteja na Lua. E
não havia melhor oportunidade do que essa de usar esta tecnologia para fazer educação. E num país como o Brasil, de dimensões continentais, isto realmente foi um ovo de Colombo, digamos assim. Foi uma forma que nós encontramos para expandir esta educação por todos esses países. Atender a demanda reprimida que tem. Agora tem o seguinte, é preciso que nós tenhamos bastante atenção, porque nós, na Facínter e FATEC, fomos praticamente pioneiros na educação à distância por satélite, né? Usando polos com telesalas locais, com tutores locais que orientam os alunos. E mais outra coisa, o Grupo Uninter tem uma editora que produz seus próprios livros, né? Então nos cursos estão embutidos tanto a parte de conteúdo programático que o professor dá ao vivo, quanto os livros também, que complementam esses estudos. Que é de autoria do professor que também está no estúdio. Normalmente, e muitas vezes, quase sempre, o próprio professor que está no estudo é que produz o livro. Certo. Então, está havendo uma revolução muito grande no Brasil, tanto é que foi comprovado de que muitos alunos à distância saíram melhor do que alunos presenciais, justamente porque um professor de alto gabarito pode chegar lá onde, muitas vezes, é muito difícil chegar a um professor titulado para dar. Não há possibilidade de um professor ir numa aldeia indígena, um professor tipo Fernando Henrique Cardoso, Dalmo Dallari, qualquer um desses, se deslocarem porque é muito custoso, né? Então, isso tudo é muito interessante. A educação no Brasil, ela está hoje, na parte presencial, um pouco se readequando, né? E a parte à distância está se expandindo. Nós temos que tomar muita atenção aí, porque existe educação à distância de qualidade e existe muita educação à distância que não é de qualidade. Nós fizemos questão, na Facínter e FATEC, de fazer educação de qualidade. Por quê? Porque justamente as pessoas que compuseram a Facínter e a FATEC foram pessoas oriundas de escolas, professoras oriundas da educação, professoras oriundas da área do ensino. Essas pessoas, naturalmente, souberam, né? E o professor Piccoli também compreendeu perfeitamente isso, que para fazer ensino, para fazer educação, há que se ter muita responsabilidade. Porque nós vamos mexer com a formação de pessoas, nós vamos mexer com a formação de jovens. Então, para você ter uma ideia, Peter, o jovem começa a sua educação em casa, a família. São as primeiras letras, né? Os primeiros valores. Posteriormente, ele vai para o curso básico, fundamental e médio, onde ele adquire a socialização. Ele vai aprender a parte dogmática das disciplinas, matemática, física. Essas coisas não se discutem, é a parte dogmática. Então, ele socializa-se, ele aprende a falar o português para se comunicar com todos, aprende valores. Posteriormente, quando ele vai para a universidade, ele, então, tem a parte da individuação. Ele vai se transformar num indivíduo crítico, né? E vai, inclusive, criticar as instituições pelas quais ele passou. Tudo isso orquestrado de forma a que nós possamos formar pessoas que melhorem a sociedade. Né? Cidadão, né? Exatamente. Porque o objetivo da sociedade é proporcionar às pessoas, aos cidadãos, a possibilidade de desenvolverem ao máximo as suas potencialidades humanas. Né? Porque eu já disse, o ser humano não nasce humano. Ele nasce um animal. Ele é humanizado através justamente da educação, através da escola, através da família, através da religião, através de vários outros atributos que a sociedade lhe oferece. Então isso é muito interessante porque é uma trajetória que nós tivemos dentro desse processo com esta visão e chegamos a um ponto muito interessante quando nos retiramos, pelo menos, da parte mais dinâmica, mais ativa, mais cotidiana do ensino e da educação, para começar a pensar um pouco, escrever um pouco, dedicar-se à família também, porque é preciso, e ficar à disposição, né, da sociedade e da instituição para o que precisar, para o que necessitar. Viu como o tempo passa rápido, né? O senhor me perguntou quanto tempo a gente tem, né? Eu disse, olha, o tempo não é tão importante assim, é importante que a gente conviva aqui e consiga levar até vocês toda essa oportunidade de ouvir o professor Dr. João de Freitas. Mas, olha, eu tenho
uma outra pessoa que o senhor citou, o professor Oswaldo, que falou um pouco dessa sua relação, sua trajetória de vida junto também, em alguns anos de convivência. Professor Oswaldo. Esse momento, para mim, tem especial apreço. Primeiro, porque estou perdendo no convívio diário a permanência de um colega muito querido, de uma pessoa cujo caráter, cuja moral, cuja honradez e honestidade eu já tive o privilégio de conhecer há pelo menos 40 anos atrás. Em segundo lugar, eu estou perdendo o privilégio de conviver com um amigo que durante tantas horas tínhamos momentos de conversa agradável, de um papo solto, descontraído, e que eu certamente vou perder o foco das minhas piadas de português a partir de agora. Provavelmente eu também não vou ter as piadas do PT, que tanto fazia com que a gente colocasse um após o outro, principalmente quando estávamos viajando. Mas esses são momentos de descontração que certamente vão ficar na nossa memória. Do ponto de vista do processo que estamos vivendo, eu me congratulo mais uma vez com todo o grupo Uninter por esse momento. Realmente não é o momento de chorar, embora eu tenha e continuo dizendo que não estou gostando muito disso, mas não é o momento de chorar, também não é o momento de ficar lamentando as condições normais do processo da vida. Renovar é preciso. E eu acredito que esse momento não é um processo de morte, conforme muitos possam pensar. Para que surja borboletas e para que a alça voe, é preciso que a lagarta se transforme em crisálida e que dessa transformação surja algo novo, com nova vida, para alçar voos e galgar novos horizontes. Eu preciso e quero acreditar nessa transformação como um momento único de uma instituição, do que acreditar na morte das instituições que lhe deram origem. Porque a borboleta só existe porque existiu a lagarta e a crisálida para que ela pudesse surgir. E eu convido a todos, principalmente aqueles que durante todo esse tempo tiveram no professor de Freitas a sua orientação, o seu comando, a sua figura impoluta, ensinando mesmo quando não dizia nada. E eu quero, nesse instante, dizer que essas lembranças que vocês vão guardar do professor de Freitas não sejam apenas lembranças, mas sirvam de lição de vida, de lição de um educador, de alguém que fez da educação uma missão e que fez do convívio fraterno um processo diário de convivência entre os seres de uma mesma instituição. Já se disse uma vez que onde há um ser humano, há sempre lugar para a gentileza. E o professor de Freitas sempre teve a gentileza como um processo importante nas relações conosco. Muito obrigado. Essas palmas, professor, são para o senhor. Receba como um prêmio, como um presente, a sua forma de ser, a sua maneira de lidar com as pessoas e a sua maneira de encarar a vida com tanta seriedade, com tanta sensibilidade. Na última vez que nos encontramos, o senhor falava sobre a primavera, sobre o sabiá que começava os primeiros cantos nos pinheiros da sua Curitiba. E que talvez, não sei se na sua Paranaguá tivesse esses mesmos sabiás. Mas o fato é que os sabiás realmente estão cantando e os ipês estão todos floridos. E isso é sinal de vida e é sinal de esperança.
Nós estamos vivendo, graças a Deus, em um país onde a esperança venceu o medo. E ontem eu estava vendo uma pesquisa que o brasileiro, o jovem brasileiro, é o maior índice de esperança em todos os países do mundo. E isso, para nós educadores, não tem prêmio maior. As novas gerações são as gerações da esperança. E nós, da velha geração, estamos satisfeitos, porque fizemos tudo o que pudemos para dar a esses jovens a esperança que nós tanto queríamos e que na nossa geração nós também tivemos. E talvez por tê-las podemos transmitir a esses jovens. Eu gostaria de agradecer a vocês a gentileza de terem me ouvido. E, sobretudo, agradecer ao Grupo Ninter por este momento que estamos nos proporcionando. E dizer que o professor de Freitas não sai. Ele apenas dá uma ligeira pausa nas suas atividades, porque nós aqui estaremos sempre de braços abertos para receber. Muito bem, estamos de volta. O professor Oswaldo, um grande amigo, né? Muito, um grande amigo nordestino. O professor Oswaldo tem uma passagem muito interessante. Eu convidei o professor Oswaldo para vir para Curitiba, e ele é da beira do Rio São Francisco, né? Das Alagoas. E o professor Oswaldo, quando chegou aqui, sentia muito frio. E eu temi pela saúde do professor e dei-lhe um cobertor elétrico. Para ele aguentar o frio, até hoje ele usa, não é? Com isso, ele se adaptou, se adequou bem, é um grande amigo, o professor Oswaldo. Agora, uma coisa que me deixa muito contente é que, com a minha saída da diretoria acadêmica, assume o professor Ivo Botti. O professor Ivo Botti é uma pessoa boníssima. Como eu também fiz o seu doutoramento em Portugal, ele, apesar de toda a sua fleuma germânica, é uma alma doce, é um espírito boníssimo. E para mim é uma satisfação quando o professor Ivo Botti me substitui, porque ele tem mais ou menos uma trajetória muito parecida comigo, não é? Ele esteve, porque quem estuda em Portugal vai justamente de encontro com as suas origens culturais. Sim. Não é? Nós vamos encontrar em Portugal respostas muito interessantes para alguns problemas que nos surgem e que muitas vezes nós não sabemos como é que eles aparecem e por que eles aparecem. Então, o professor Ivo Botti é uma pessoa que eu realmente fico muito feliz dele estar me substituindo. E os desafios para ele? Os principais que o senhor deixa aí de... Olha, são muito grandes, Peter, porque justamente neste momento o Ministério da Educação está preocupado com a educação, principalmente com a educação à distância. Porque proliferou no Brasil muitas instituições que estão se arvorando em fazer educação à distância, mas, na verdade, muitas vezes não é de tanta qualidade quanto é necessário. A educação à distância exige o treinamento de monitores, existe o treinamento de tutores, existe a recepção das dificuldades que os alunos têm nas pontas, nos polos. Isso exige uma estrutura gigantesca. Normalmente, quem vê a Facinter e a Fatec, vê a telinha, não se apercebe da estrutura toda que está por trás disso. É uma coisa fantástica. O Edmilson Pickler, que está na Secretaria Executiva do Grupo Ninter, está constituindo um grupo bastante versado em administração, que dá sustentação ao resto da estrutura. São atividades, meios, que vão dar suporte à cidade fim, que é justamente o ensino e a educação. Então, isso tudo é muito grande e isso tudo precisa de muita seriedade e muita responsabilidade. O professor Ivo, naturalmente, tem essa tarefa muito difícil para poder levar adiante, mas ele tem toda a competência, toda a capacidade, é um avaliador dos mais importantes do Brasil, ligado ao MEC, e é uma pessoa que passou pela Universidade de Ponta Grossa, pela Universidade da Unopar, de Londrina, né? Avaliador do MEC de muitos anos, então ele tem muita cancha para se desincumbir dessa missão de uma forma bastante confortável. Professor Oswaldo, o doutor João Corrêa de Freitas, nós estamos chegando aqui aos nossos momentos aqui dessa entrevista. Espero que a gente possa ter mais oportunidades como essa, mas eu não queria encerrar sem primeiro que o senhor nos deixasse aqui uma mensagem à sua família, aos seus amigos, enfim, fique à vontade
para que a gente possa fechar, então, com chave de ouro a nossa entrevista de hoje, agradecendo a oportunidade que eu tive aqui de estar presente consigo aqui nessa entrevista. Aprendi muito com a sua experiência, né? Para mim foi um prazer conviver todo esse tempo e espero que a gente possa continuar, sermos amigos e estarmos sempre juntos e eu acompanhar aí de perto os seus novos desafios, né? Na continuidade, socializando um pouco mais tanto o seu conhecimento, toda a sua experiência. Muito obrigado, professor Dr. João Correia de Freitas. A sua mensagem, então, final. Eu agradeço muito esta oportunidade ao João Carlos Peter, porque é uma pessoa muito competente na área dele. Obrigado. E que realmente tem vestido a camisa da instituição. Ele tem feito tudo o que ele aprendeu, e não foi pouco, para que esta instituição tenha, neste setor, uma qualidade excelente, porque isso é muito importante. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer a todos os professores, a todos os coordenadores, aos meus assessores, Márcio e Vilma, a minha família, que sacrificou-se muito pelas minhas andanças. Eu fui praticamente um caixeiro viajante. Uma hora eu estava em Portugal, outra hora eu estava na França, outra hora eu estava na Espanha. E a minha família sacrificou-se por isso. A minha esposa deixou de terminar o mestrado dela para que eu pudesse fazer a minha carreira. Então, essas pessoas eu agradeço muito e eu quero reafirmar que a minha trajetória, a minha carreira, a minha dedicação toda foi em prol de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais solidária. Foi sempre a minha pregação. Eu tenho certeza que este país vai ser um dos grandes países no concerto das nações. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Eu, quando viajo pelo exterior, me pergunto, mas afinal de contas vocês têm sol, vocês têm mar, vocês têm solo, vocês têm um povo muito bom. Por que é que o Brasil não está ombreando-se com a Nova Zelândia, com a Austrália e tal, etc. Nós ficaríamos aqui uma tarde toda para contar que o Brasil foi um país que o único país da América que teve uma monarquia, um país que trouxe, de certa forma, dentro da sua cultura, o sebastianismo. Né? O sebastianismo é uma história muito bonita da espera de Dom Sebastião, um rei português que foi para Alcácer Quibir e desapareceu e nunca mais voltou. E então Portugal espera que este rei volte. Então o Brasil, através da monarquia, através do Dom Sebastião e através também da espera da volta do Messias, ficou um pouco acomodado, né? Enquanto que, na verdade, nós precisamos despertar e começar a fazer todo o possível para que este país tenha o lugar que ele merece, porque tem tudo o que precisa em termos de flora e de fauna e de gente e de povo. Então é um grande país, é por isso que eu dei quase toda a minha vida em prol da melhoria da sociedade brasileira. Eu tenho certeza que ela vai ser uma grande sociedade. Esta é a mensagem que eu deixo para todos, Peter. Obrigado. Sucesso na sua novos desafios, né? Nos seus novos trabalhos aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado pela convivência, obrigado pelo legado de vida que o senhor nos deixou aqui e desejamos muitas felicidades, você e toda a sua família. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bem, terminamos aqui então o nosso Sala de Visitas. Vamos deixar aí um clipe com algumas imagens que a gente captou, com a dona Elda recebendo flores e com os amigos se confraternizando. Enfim, esse momento muito importante que vai ficar aqui para a história, momento histórico para o professor Dr. João Correia de Freitas, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado a todos vocês, até o próximo.